Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de apoio especial para quem assistiu a aula 2 que foi liberada ontem, tá bom? Então Deus abençoe sua manhã, Deus abençoe seu dia, Deus te guarde, te proteja, te livre de todo o mal, que você tenha um dia excepcional na presença do Senhor, que nenhuma dívida, que nenhum caos financeiro, que nenhuma cobrança tire sua paz. Em nome de Jesus, receba isso. Receba isso, que a paz que excede o entendimento humano faça parte da sua vida, independentemente do problema que você tenha, tá bom? Valéria, muito bom dia, Valéria. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua manhã, sua família, suas decisões, tudo que você fizer que esteja sob a poderosa mão do Senhor. E hoje nós teremos a nossa segunda aula de apoio, então vocês não podem perder, porque é algo assim, uma mensagem de Deus. Eu costumo dizer que as aulas que eu entrego para as pessoas, ou para os meus alunos, ou para quem está nas aulas gratuitas, não são aulas, mas é uma mensagem de Deus para a sua vida. Por quê? A única ferramenta existente na face da terra que pode transformar a nossa vida é a palavra de Deus. Se não for a palavra de Deus, a transformação é paliativa, ou seja, é temporária. E o que nós precisamos é de transformação por completo, de dentro para fora, tá bom? Só que eu quero te falar um negócio, presta atenção. Você já se sentiu como se as pessoas ao seu redor prosperam, fazem as coisas, acontecem, às vezes fazem de qualquer maneira, mas acontece, e você que é um cristão, você que busca a palavra do Senhor, você que ora, você que vai até a igreja, você que serve, fica estagnado. Parece que não prospera, parece que alguma coisa está atrapalhando a sua vida. Você já percebeu isso? Se você percebeu isso, você precisa ficar na aula de hoje. E como complemento, nós teremos a aula de apoio depois da aula 3. Amanhã será a nossa aula 3 e depois a nossa aula de apoio. Então, se você percebeu que você olha para algumas pessoas, essas pessoas, elas muitas vezes até desonram a Deus. Muitas vezes elas até zombam de Deus com as suas atitudes. E parece que elas prosperam. Só que talvez você leve a sério aquilo que você está fazendo, você não está prosperando, tem alguma coisa travada. Essa aula é para você, tá bom? Então vamos lá, bom dia para quem está chegando. Essa aula ficará gravada para você assistir depois. E hoje nós temos perguntas e respostas novamente. Você pode perguntar e tirar a sua dúvida. Então, se você está percebendo que você está travado, você precisa assistir essa aula, tá bom? Por quê? Essa é a nossa aula 2 de apoio especial, certo? Então, para quem está chegando, muito bom dia, povo de Deus. Nós já começamos oficialmente a Semana de Finanças Cristãs, do vermelho ao positivo. Nós teremos 3 super aulas. Nós já tivemos a primeira, ontem foi a segunda, e você não pode perder. O tema da primeira aula: aprenda os 5 erros que te impedem de sair das dívidas. O que você aprendeu com esses erros? Você aprendeu que existem erros que você pratica e que você talvez nem sabia que estava praticando, mas que são erros, achando que era certos. Então, o que você aprendeu na aula 1? Na aula 1 você aprendeu que o primeiro erro é cortar tudo que você gosta. O segundo erro é procurar o gerente do seu banco para negociar as suas dívidas. O terceiro erro é fazer renda extra para sair das dívidas. Quarto erro é ofertar e dizimar na esperança de mudar as suas finanças. E o último erro é pagar o mínimo do seu cartão de crédito, achando que isso vai aliviar e te dar um
fôlego para o mês que vem. Mas isso é um engano, tá bom? Ó, Valéria, sempre fiz essa pergunta, porque as pessoas que não honram a Deus sempre se dão bem. Eu vou te explicar hoje, Valéria. Na aula 2, o que você aprendeu na aula 2? Como é possível sair do vermelho e viver a prosperidade à luz da Bíblia. O que aconteceu nessa aula? Eu te mostrei um método capaz de transformar a sua vida financeira. O meu método, o saldo positivo. E quais são os 3 pilares que eu ensinei? Sabotadores financeiros, segredo das negociações e quitações inteligentes e a prosperidade financeira, certo? Eu te ensinei esses 3 métodos. E por que a Valéria está falando isso aqui para quem está chegando agora? Porque hoje eu vou te ensinar o porquê que algumas pessoas aparentemente prosperam. E elas prosperam e elas não honram a Deus, não servem a Deus, vivem uma vida de qualquer maneira. E a gente, muitas vezes, muitos cristãos vão à igreja, se envolvem e não vê essa prosperidade chegando em sua vida. O que acontece? Qual que é o diferencial? O que essas pessoas têm de diferente da gente? Então nós vamos aprender hoje sobre isso. Só que também eu preciso fazer um convite para você, porque no dia 7, às 4 horas da tarde, nós teremos mais uma aula de apoio, tira dúvidas, e é o fechamento da Semana de Finanças Cristãs. E ali eu quero falar a respeito de um tema muito abordado em alguns lugares, mas que algumas igrejas condenam. Mas eu quero trazer uma perspectiva para você diferente. E qual que é o tema? Maldições hereditárias. Será que você não está sofrendo uma maldição hereditária e por isso você está nessa situação? Nesse caos financeiro, nesse deserto financeiro, nesse lamaçal de dívidas? Mas eu quero trazer um ponto de vista bíblico. A base de tudo que eu ensino é a palavra de Deus, tá bom? Então eu preciso mostrar para você a importância de administrar os 90% do seu salário de forma que honre a Deus. E hoje é a nossa aula de apoio da segunda aula. E nessa aula você poderá tirar as suas dúvidas, independente de qual seja a sua dúvida, porque o objetivo dessa aula é que você participe e pergunte a pergunta que você tem dúvida, sem ter vergonha, sem ter medo, sem ter receio do que outros vão pensar. Sabe por quê? A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa e é a sua dúvida. É a sua dúvida, lembre disso. A sua dúvida é sua. Se você não tirar ela, você vai ficar em cima do muro. E Deus abomina quem fica em cima do muro. Mas agora eu preciso te trazer um alerta. Se você não assistiu a aula 1, vai assistir. Depois assiste a aula 2, porque amanhã será liberada a aula 3. Não adianta você não ter assistido nem a aula 1 ou metade da aula 2 e querer assistir a aula 3. Ou ter assistido parte da aula 2, parte da aula 1 e querer assistir a aula 3. É melhor que você não faça nada. É melhor que não faça nada. Porque se for fazer, faça com honra, faça com princípios, faça com qualidade, tá bom? Assista a aula 1, que já está liberada, assista a aula 2, que já está liberada. As aulas de apoio já estão liberadas para você. E para facilitar o seu acesso, eu e minha equipe estamos enviando diariamente, nos grupos do WhatsApp, os links das aulas. Por isso você precisa se manter no grupo para não perder nenhum aviso. Se você sair do grupo, perdeu. Porque é pelo grupo que nós enviamos as informações das próximas aulas. Ficando no grupo, você garante o acesso a todo o conteúdo, que é preparado com muito carinho para você e sempre baseado em princípios bíblicos. Fiz os 5 erros achando que estava abafando. Eu vou já trazer uma resposta para vocês. Então, permanecendo no grupo, o que você vai ganhar? Eu já estou falando desde o começo.
certificado de participação. Só que tem as regrinhas para poder receber. Quem que vai receber? É o cristão verdadeiramente comprometido. É aquele que está sempre aprendendo, tá bom? E você vai receber também o planner inteligente para ajudar você a organizar o seu tempo de maneira prática, eficaz e permitindo que você honre a Deus com suas finanças. Muitos cristãos praticam os 5 erros e eles não sabem, Valéria. Então, o que você precisa fazer? Você precisa permanecer no grupo para receber os presentes. Fora do grupo, perdeu. Estando dentro do grupo, ganhou, certo? Deixa eu ver aqui. Bom dia para quem está chegando. Já elabora a sua pergunta. Se você não tem muita pergunta, eu já separei algumas aqui para a gente poder conversar um pouco. E como que eu separei essas perguntas? Através de um link que nós enviamos no grupo para que você possa responder algumas perguntas. Agora preste atenção, que isso aqui eu preciso falar. Não seja um cristão desatento. São aqueles que se inscrevem apenas porque viram um anúncio na internet, sem entender o que realmente está acontecendo. Sem entender o que realmente está acontecendo. Então eles perdem a oportunidade de receber as suas bênçãos. Não seja um cristão enrolado. Sabe quem é um cristão enrolado? São aqueles que não colocam em prática o que aprenderam. E por não usarem o que aprenderam, acabam não prosperando e não ouvindo a voz de Deus e reclama da vida. Reclama de tudo. O que eu quero que você seja? Um cristão verdadeiramente comprometido. Eles estão empenhados em aprender, participar ativamente das aulas. Eles fazem anotações, mesmo que com dificuldades de entender. Eles interagem, eles deixam um comentário, eles participam. É isso que vai trazer um resultado para a sua vida, tá bom? Suzana, você falou em alguma aula, lá no início, que você passava o seu cartão na sua própria maquininha. O que você fez para sair disso? Já vou responder já. Eu vou te explicar o que eu fazia. E quem faz isso já entenda. Isso é contra a lei do homem. Se os seus dados cruzarem com os dados da instituição financeira e eles saberem que a sua maquininha e o seu cartão é da mesma pessoa, você pode até ser preso por causa disso. E eu vou te explicar já, Suzana. Amanhã às 7 horas nós teremos a nossa terceira aula. Qual que é o tema? O caminho mais rápido e fácil para sair do vermelho e viver a prosperidade financeira à luz da Bíblia. Como ser um multiplicador financeiro? Convide mais pessoas para participar, porque essas pessoas serão abençoadas. Abençoadas, tá bom? Então vamos lá. Bem, você convidando essas pessoas e você assistindo, você também vai estar contribuindo com o reino de Deus. Por quê? Porque tudo que nós falamos é com base na palavra de Deus. É com base na palavra de Deus. Tendo base a palavra de Deus e ensinamentos corretos, é impossível uma pessoa não ser abençoada. É impossível não ser abençoado. Porque o que traz a transformação, o que traz a paz para dentro do nosso coração é a palavra de Deus. E como mentor, eu preciso que você entenda que não é somente falar da palavra de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir ensinamentos corretos sobre a palavra de Deus. Lembra que eu falei na aula de apoio passada sobre interpretações erradas sobre a palavra de Deus? Interpretações erradas sobre a palavra de Deus trazem prejuízos gigantescos. E hoje eu separei para você alguns personagens que alcançaram coisas extraordinárias. Eles não esperaram um momento exato para poder fazer alguma coisa. Eles não esperaram o momento exato para poder
decidir alguma coisa. Eles foram lá e fizeram. E o que isso quer dizer? Eu quero dizer o seguinte: essas pessoas, eles fizeram a diferença. E você precisa fazer a diferença. Por quê? A partir do momento que Deus te chama para algo, é porque Ele tem um plano e um propósito que Ele quer realizar através da sua vida. Então essas pessoas, eles não esperaram as circunstâncias ideal para agir. Quem que foi a primeira? Foi Noé, em Gênesis capítulo 6. Deus instruiu Noé a construir uma arca em preparação para um dilúvio catastrófico. Noé obedeceu, mesmo sem evidências de chuva. O que ele fez? Ele construiu a arca para salvar a sua família e espécies de animais. Essas pessoas, elas fizeram a diferença. Segunda pessoa que eu quero trazer aqui nesse ensinamento de hoje, Abraão. Abraão, ele deixou a sua terra natal, a sua família em Harã, para ir a uma terra desconhecida. Deus tinha prometido a dar a ele os seus descendentes, confiando na promessa de Deus, sem ver o que Deus havia prometido. Terceira pessoa que eu quero falar para você que está na Bíblia, José, Gênesis 41. Após ele interpretar o sonho de Faraó sobre os 7 anos de vacas gordas, seguido por 7 anos de fome de vacas magras, José tomou a iniciativa de propor um plano de armazenamento de grãos nos anos de abundância, para preparar o Egito para os anos de escassez. Já eu vou responder o que vocês estão comentando aqui. Eu só não posso perder minha linha de raciocínio aqui que eu estou passando para vocês. Então eu estou passando alguns nomes de pessoas que fizeram a diferença. Esther, capítulo 4. Esther era uma rainha judia, arriscou a sua vida ao se apresentar ao rei, sem ser chamada, para interceder por seu povo, os judeus, que estavam ameaçados de serem exterminados. Preste atenção nisso que eu estou falando, porque eu vou fazer a conclusão para que você possa entender. Outra pessoa, Josué. Josué, a partir ali do capítulo 3. Josué fez o quê? Ele liderou os israelitas na travessia do Rio Jordão. Ele seguiu as instruções de Deus para que os sacerdotes carregassem a arca e entrassem nas águas, que milagrosamente se abriram, permitindo que o povo passasse em terra seca. Então você acha que foi só o mar através de Moisés que abriu? Não. Josué também atravessou o rio. Outra pessoa, Gideão, lá no livro de Juízes. Mesmo duvidando de sua própria capacidade, talvez você esteja assim, enfrentando o medo do povo e da sua família, Gideão, ele destruiu o altar de Baal, conforme Deus havia ordenado, mostrando o quê? Coragem e fé. Débora, tem esse nome na Bíblia, Juízes, capítulo 4, a partir do capítulo 4. Ela era uma profetisa, juíza, ela liderou o povo em batalhas contra os cananeus, em um ato de grande coragem e de fé em Deus. E por que eu estou falando isso? Porque nós vemos aqui pessoas que, em circunstâncias improváveis, eles tiveram algo que poucas pessoas têm. Só que eles tiveram um resultado que poucas pessoas têm. O tema da aula de hoje, ou o tema da mensagem de hoje é: tem poder quem age. Tem poder quem age. E essas pessoas, eles alcançaram esse resultado, nós estamos falando deles até hoje, porque eles agiram. Mas, Carlos, o que você está querendo dizer com isso, Carlos? Eu estou querendo dizer o seguinte: se você quer ter um resultado diferente em sua vida financeira, você só desejar não vai te tirar do caos. Você precisa agir. E ponto final. Eu preciso falar a verdade para você.
Eu não posso falar o que você quer ouvir. Eu preciso falar a verdade que está na palavra de Deus. Tem poder quem age. Essas pessoas que eu citei agora, por que nós estamos falando deles até hoje? Porque eles agiram em circunstâncias improváveis. E talvez você possa estar olhando para a sua situação hoje pensando, puxa vida, eu me sinto improvável, eu me sinto nada, eu me sinto mal, eu me sinto ruim, eu me sinto zero à esquerda. Mas se você está aqui, é porque Deus tem um propósito para tudo isso. Se você faz as suas orações, se você vai à igreja, se você busca Deus, Deus tem alguma coisa para fazer através de você e através das suas finanças. Mas só vai ter poder quem age. Caso contrário, não terá poder. A Suzana falou assim aqui, Você falou em alguma aula lá no início que você passava o seu cartão na sua própria máquina. O que você fez para sair disso? Então já vou considerar essa aqui uma primeira pergunta. Primeiro que passar o cartão na própria maquininha, pela lei humana, é fraude. Se pela lei humana é fraude, isso significa que provavelmente a lei divina condena. Porque essa lei, ela não interfere nos princípios e valores cristãos. A partir do momento que o homem cria uma lei que interfere nos princípios e valores cristãos e deixados por Deus na palavra de Deus, Deus abomina essa lei. Mas a partir do momento que o homem cria uma lei para trazer organização e direcionamento para o povo, Deus, ele se alegra com essa lei, com essa regra. E passar o seu próprio cartão na sua própria maquininha é fraude. Sinto muito em te dizer. E eu fazia isso. Então vamos fazer um plano de fundo para a gente poder entender isso. Isso é chamado de crime financeiro. Está lá no artigo 19. Por quê? Porque eles entendem que você está obtendo dinheiro mediante fraude. Fraude. Porque a partir do momento que você passa o seu cartão, você está fazendo um financiamento. Se você está fazendo um financiamento, você não tem poder para fazer um financiamento. É agiotagem. Então, o banco emprestou o cartão dele para você. Para quem não sabe, cartão de crédito é um empréstimo. Você está usando do seu próprio empréstimo para fazer algo para você. Então, pela lei do homem, é crime. Você pode pegar de 2 a 6 anos de prisão e até multa. Se esses dados bancários cruzarem, você corre um sério risco. Eu não fui preso, eu não recebi multa, eu não sofri esse dano penal, mas eu estava muito desesperado. E talvez você esteja desesperado e já fez isso. O que eu costumo dizer? Você cometeu erros financeiros, não tem problema. Qual que é o problema? É você permanecer nos erros. Então, o primeiro ponto é esse, tá bom? E eu passava o meu próprio cartão na minha própria maquininha, não era para fazer coisas aleatórias, era para pagar dívidas. Eu me via numa situação que eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu preciso levantar algum dinheiro. E realmente eu fiz isso. Aí ela continua a pergunta, o que você fez para sair disso? O que eu fiz para sair disso? Não adianta. O primeiro ponto é, eu decidi sair disso. E o que é a decisão? É o que eu quero falar na aula de hoje, que eu já estou falando na realidade. A decisão não é simplesmente você desejar. A decisão não é simplesmente você dizer que eu quero sair, eu estou cansado. Isso não vai te tirar das dívidas, mas é o início. A decisão é
fazer como essas pessoas que eu acabei de citar agora, como Josué, como Esther, como José, como Abraão, como Noé, como Débora, é você agir para poder sair da situação. Então o desejo, ele é a ideia, está no papel, é um protótipo, mas a ação é o que vai tirar você. Aí você pode perguntar assim para mim, Suzana, ou qualquer pessoa que esteja aqui: ô Carlos, mas você saiu do dia para a noite? É claro que não. É claro que não. E se alguém está oferecendo isso para você, é mentira. É mentira. Vai por mim, é mentira. Mas o que aconteceu comigo? Eu comecei a ver uma luz no fim do túnel. Eu comecei a ver uma luz no fim do túnel. Por quê? Eu comecei a fechar as brechas que existiam no mundo espiritual. E a partir do momento que eu fechei essas brechas que existiam no mundo espiritual, Satanás não tinha poder para me acusar. Ele não tendo poder para me acusar, o que aconteceu? Eu comecei a dormir em paz. Eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava e combater aquilo. Eu precisei entender sobre emoções, que é o que eu ensino em um dos meus pilares, que foi liberado na aula de ontem, então assista. Eu coloquei as práticas de negociação em prática, que é o que eu falei sobre ontem, então se você não assistiu, assista a aula. E eu aprendi princípios bíblicos. Suzana, é isso. Não tem como. Esses 3 pilares, eles precisam estar alinhados entre eles e você aprender sobre eles para que você possa mudar a sua realidade. Então, emoções, vida espiritual e prática. Sem isso não vai sair do lugar. E isso é a ação. Isso é a ação. Então eu desejei, mas eu fui lá e agi, tá bom? A Sônia, bom dia Sônia, Deus abençoe o seu dia, sua manhã, sua família, suas atividades, tudo aquilo que você colocar as mãos, que você tenha por herança em nome de Jesus. A Suzana escreveu: verdade mesmo, tudo que você tem falado é biblicamente correto. Amém, Suzana. Eu procuro o máximo possível. Olha o que eu fazia para vocês terem ideia. Eu vou só complementar aqui o que a Suzana perguntou. Eu passava o meu cartão na minha maquininha para pegar o dinheiro, para dar uma parte de pagamento para a agiota para pegar valores maiores. Então, gente, a Valéria fez os 5 erros achando que estava fazendo certo. O que ela está falando aqui? Ela está falando da aula 1. Se você não assistiu, corre lá para poder assistir. Aí a Valéria escreveu assim, ó. Nossa, desculpa, gente, ainda não melhorei da tosse. A Valéria escreveu assim, ó: sempre fiz essa pergunta, porque as pessoas que não honram a Deus sempre se dão bem. Agora eu quero responder isso aqui, ó, presta atenção. Não é que sempre elas se dão bem, mas aparentemente a gente olha, elas prosperam financeiramente. E eu vou levar vocês para a palavra de Deus, Salmo 73. Asaf, ele era líder de louvor da época. Ele comandava a equipe de louvor. Ele era um homem de adoração, era um homem que buscava a Deus. Só que ele começou a olhar as coisas ao seu redor. Ele percebeu que havia ímpios que estavam prosperando, pessoas que estavam prosperando e não honravam a Deus, não buscavam a presença de Deus. E ele caiu em questionamento. Por que que eu que busco a Deus, honro a Deus, sou líder de louvor, adoro ao Senhor, não estou prosperando, e outros que não estão nem aí com a palavra de Deus prosperam? Por quê? E a resposta, ela é muito simples. Muito simples. O fato de você ir à igreja, o fato de você orar, o fato de você participar de uma escola bíblica dominical, o fato de você ouvir louvor, não significa que vai tirar você do caos financeiro e nem trazer a prosperidade para você. Não. Sabe por quê?
Existem alguns princípios que regem a humanidade, eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir. E esses princípios, eles servem tanto para ímpios, pessoas que não honram a Deus, quanto para o cristão, que busca a presença de Deus fielmente. Porque são princípios. Quais são esses princípios? O primeiro dele é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você planta, você colhe. A Bíblia não fala assim, todo cristão que plantar uma semente, todo aquele que honra a Deus, todo aquele que serve a Deus, que plantar uma semente vai colher o fruto da sua plantação. Não. A Bíblia fala assim, o que você plantar, você vai colher. Ela não especifica fé, ela especifica sementes e plantação. Então, se você é cristão, está colhendo caos financeiro, é porque as suas sementes não foram plantadas de forma correta. Mas existem pessoas que não são cristãos, mas eles fazem planejamento, Lucas 14, eles montam a reserva, Gênesis 41, eles multiplicam o seu dinheiro, parábola dos talentos, eles montam sua reserva financeira, Provérbios, onde Deus faz a comparação do homem com a formiga. Eles fazem as doações, não importa para qual instituição está fazendo, mas eles fazem as doações. Provérbios capítulo 3, eles honram a Deus com as suas primícias. Então são atitudes, são princípios que não estão ligados à fé, mas à prática. Por isso que a aula de hoje tem um nome, tem poder quem age. Então, sair do deserto financeiro é o início, mas a sua ação vai autenticar essa realização. A ação vai autenticar esse seu desejo. É a ação que vai autenticar. Imagine se há 15 anos atrás, quando eu falei para minha esposa que amava ela e queria casar com ela, se eu estivesse falando isso para ela até hoje, não, eu te amo, a gente vai casar. Eu te amo, a gente vai casar. Eu te amo, a gente vai casar. Nós estaríamos 15 anos juntos, sem casamento. Vocês estão entendendo? E com a palavra de Deus, e com o dinheiro, com a organização, com o planejamento, com a prosperidade que Deus tem, é a mesma coisa. Adianta você falar assim, estou cansado das dívidas. Eu vou prosperar. Estou cansado do deserto financeiro. Eu vou sair dessa situação. Eu vou sair dessa situação. Mas você não age. Adianta. Do que adianta Deus entregar para você um plano divinamente inspirado por Ele, se a gente não praticar Ele? Não adianta de nada. É o que eu acabei de falar. Apóstolo Paulo, Davi, Débora, Josué, Noé, Esther, Gideão, eles receberam um plano de Deus, só que eles foram lá e agiram. Então não adianta você falar, eu quero sair, eu não aguento mais. Esse é o início. Mas o que vai autenticar isso é a sua ação de realmente sair. A Suzana perguntou aqui, e qual foi a estratégia que você usou além dos pilares que você falou na aula 2? Não tem outra estratégia. Ali já são os 3 pilares. O que você vai fazer com os pilares? Você vai... É como se abrisse um leque. Por exemplo, na aula de negociação e quitação inteligente, ali eu falo sobre cartão de crédito, agiota, crediário, sobre empréstimo com parente, eu falo sobre empréstimo consignado, cartão de crédito consignado, empréstimo pessoal. Então, o que acontece? Negociação inteligente. Você vai aprender como que você faz para negociar a dívida que está tirando a sua paz. Aí você pode falar assim para ele, poxa, cara, tem que assistir tudo isso, é muito conteúdo, é muita coisa boa. Você vai assistir aquilo que vai de encontro à sua dor. Sabotadores financeiros. O que são os sabotadores financeiros? Eu falei na aula de ontem, quem assistiu sabe do que eu estou falando. Quem não assistiu, vai lá e assiste. Mas para assistir você precisa estar no grupo. O que são os sabotadores financeiros? Sabotadores financeiros são ensinamentos errados que você tornou como verdade.
E ensinamentos errados não precisa ser verbalizado, é exemplo. Então talvez o seu pai e a sua mãe usavam o dinheiro de forma errada. Inconscientemente você aprendeu, só que eles não verbalizaram, eles não falaram assim, Suzana, Luciana, Valéria, vai lá e compra de forma compulsiva. Eles não falavam isso, mas eles praticavam isso. E como que você faz para ressignificar esse pensamento? Tem lá, sabotadores financeiros. Então são coisas que estão envolvidas com você, que você sofreu forte impacto emocional, e isso trouxe para você um registro na sua memória, e esse registro ele se torna prática na sua vida. E nós ensinamos lá. O que aconteceu com você na sua juventude, na sua adolescência, e que hoje reflete nas suas finanças. Está lá. Por exemplo, padre, pastor, líder e professor são as pessoas que têm maior poder de influência sobre a vida de uma pessoa. Então, se o seu padre te ensina errado, você vai aprender errado. Mas por que você vai praticar? Ai, meu bigode, isso aqui dá uma raiva. Então, o que vai acontecer? Se o padre te ensina errado, você vai praticar o que ele te ensina. Se o seu pastor te ensina errado, você vai praticar o que ele te ensina. Se os seus pais te ensinam errado, você vai praticar o que eles te ensinam. É simples. E vocês podem não acreditar, mas 20% do meu público é cristão católico. Não tem problema nenhum. Porque o cristão católico que realmente segue, ele lê a palavra de Deus. E aqui eu falo da palavra de Deus. Então vocês estão entendendo? Aí depois entra o quê? Entra os princípios bíblicos. Se nós não entendermos os princípios bíblicos, nós vamos ficar presos. E por que tem os princípios bíblicos? Talvez você conheça pessoas que falam sobre finanças, mas não tem um lado espiritual, não tem os valores cristãos, não tem os princípios cristãos. E eu vou ser sincero para você, se um dia eu tiver que parar de falar da palavra de Deus, eu acho que eu paro de ser mentor, porque não vale a pena. Porque é a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus. Eu tenho alunos que quando assistem o módulo de sabotadores financeiros, eles mandam mensagem falando que é difícil assistir a aula porque ela confronta o que nós achamos que é correto. É doloroso, mas é necessário assistir para poder ser tratado. Então é só quem está dentro sabe o que é. Escreveu aqui: todos nós devemos fazer uma reserva independente do valor, mas nós precisamos começar. Isso aí mesmo. Eu vou falar sobre isso na aula 3, viu, Suzana? Quem está aqui ouvindo na aula 3, que vai ser liberado amanhã, eu vou falar sobre isso. Mas eu vou ensinar do jeito certo, não é independente do valor, porque existe um jeito e uma quantidade correta. Por isso que no módulo 8 do meu curso, eu ensino investimento para iniciantes. Por quê? Porque eu conheço muitos alunos e pessoas que querem comprar ação, fundo imobiliário, querem fazer investimentos arriscados, mas nem tem a reserva que a Suzana especificou aqui agora. Nem tem essa reserva. Então eu vou ensinar você a começar do jeito certo. Para de começar do jeito errado. Para de começar de trás para frente, pelo amor de Deus. Para de fazer as coisas pela metade. Eu conheço pessoas e mandam mensagem para mim, que você tem acesso ao meu WhatsApp nessa semana. Ela assiste metade da aula 1, assiste uma parte da aula 2, assiste uma parte da aula 3 e faz perguntas que, se ela tivesse assistido por completo e prestado atenção, já tinha tido a resposta. E eu sei, e eu conheço. É como eu costumo dizer, o que eu não sei, Deus revela para mim. Então, gente, vamos fazer, assiste a aula 1, assiste a aula 2, assiste a aula 3 e a gente conversa sobre isso, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu separei uma pergunta. Agora deixa eu explicar para quem não sabe, porque muitas pessoas vão assistir isso depois. Deixa eu explicar para quem não sabe.
Essas perguntas que eu vou fazer agora, que eu vou ler agora, são perguntas que fazem parte de uma pesquisa que eu faço para quem está no grupo. Então são mais de 1000 pessoas nos grupos. E o que eu faço? Eu envio o link, eu e minha equipe. Envio o link, a pessoa responde. Quem respondeu, ela respondeu de coração. E através daquilo eu tenho um parâmetro do que realmente está acontecendo com a vida da pessoa. E como eu posso ser mais assertivo em ajudá-la, em ensinar. E uma das perguntas é essa aqui, ó. Tenho empréstimo com parente e agiota. Não tenho dinheiro para pagar. Como faço? Eu já fiz empréstimo no meu nome para parente. Eu já peguei dinheiro emprestado com parente. Eu já me envolvi com agiota. Então eu sei o que responder para essa pessoa. E eu vou responder agora. Então essa pergunta e a resposta para essa pergunta é muito simples. Primeiro, nós vamos montar um planejamento financeiro. E o que seria esse planejamento financeiro? Ele está inserido a análise dos seus contratos de financiamento, de carro, casa, moto, análise de empréstimos pessoais, consignados, cartão de crédito consignado, cartão de crédito, financiamento, empréstimos pessoais. Nós vamos avaliar isso para você pagar o que é justo você pagar. Nós vamos vender as suas dívidas. Vendendo as suas dívidas, ela reduz o valor mensal e o valor total. Reduzindo o valor total, nós já inserimos isso dentro do seu planejamento financeiro, para que essa reserva que está sobrando, essa gordurinha que começou a sobrar, nesse planejamento você consiga iniciar o pagamento com o parente ou com a agiota. Entendeu? Então nós fazemos assim. Para quê? Para você voltar a ter a sua paz e você conseguir negociar as suas dívidas o quanto antes. A segunda pergunta empréstimo pessoal com bancos. Na verdade, a pessoa só colocou isso, né? Eu acredito que tem um empréstimo pessoal com bancos. Essa pergunta aqui eu já respondi, né? Mas eu vou reforçar aqui para você. Então, se você tem empréstimo pessoal, não é consignado, é empréstimo pessoal. O que é o consignado? É aquele que é debitado na sua folha de pagamento. O que é empréstimo pessoal? Aquele que você pega um montante e vai pagando mês a mês. Tem empréstimo pessoal com bancos. Essa aqui é muito fácil de poder resolver. O que a gente vai fazer? A gente vai vender a sua dívida para outra instituição, para diminuir o valor, diminuir o montante. Nós vamos fazer análise do seu contrato para ver se tem cobranças indevidas, como nós já mostramos em vários depoimentos nas outras aulas. Se tiver estorno, eu vou orientar você como você faz para solicitar esse estorno. Solicitando esse estorno, você vai ter um montante de dinheiro e ali nós começamos a montar a sua reserva financeira e a sua reserva de quitação de dívidas, tá bom? Então, além de você já conseguir montar essa sua reserva, você vai reduzir o valor mensal e o valor total do seu empréstimo. Agora essa aqui, ó. Essa aqui eu já recebi inúmeras. E talvez possa ser a sua dúvida, eu já vou responder agora. Como faço para ter a sua mentoria? Gente, calma. Eu poderia ser um mercenário e vender por vender, mas não é essa a intenção. Eu preciso que você aprenda. Então, eu poderia falar valores, isso e aquilo, mas não é assim. O que a gente precisa aprender? É óbvio que a minha mentoria tem custo, é óbvio isso. Porque é o meu sustento, é o que eu trago para minha casa, colocar comida dentro de casa. É o que eu uso para ajudar a expandir o reino de Deus com doações. É o que eu uso para poder realizar os sonhos de Deus aqui na terra. Realizar os meus sonhos, que é o que Deus tem para mim. É óbvio que tem. Mas eu não posso antecipar as coisas sem antes você entender o que você precisa fazer. Porque não é simplesmente valor por valor.
Não é simplesmente valor por valor. Então qual que é o meu conselho para você? Assista a aula amanhã. Assista a aula amanhã. Ali você vai ter um direcionamento de tudo que eu preciso falar para você. Você vai ter ensinamentos bíblicos. Você vai ter ensinamentos financeiros. A aula de amanhã, ela tem um tema que é o seguinte: o caminho mais rápido e fácil para sair do vermelho e viver a prosperidade financeira à luz da Bíblia. Como ser um multiplicador financeiro? Eu vou te ensinar a métrica da multiplicação financeira. Então você precisa assistir a aula. Assista a aula para você ver como funciona e você entender que, puxa vida, eu assisti a primeira aula, eu assisti a segunda, eu assisti a terceira. Fez sentido para mim. Eu preciso conversar com o Carlos para a gente poder alinhar como que eu faço para ter a mentoria dele. Porque eu poderia falar agora, poderia fazer, mas não é essa a intenção. A intenção não é essa. E Provérbios 22 diz que Deus julga a intenção do coração. Então eu preciso estar muito alinhado com Deus, para eu não dar brechas no mundo espiritual e automaticamente eu sofrer, a minha família sofrer e vocês também. Então eu preciso ser muito honesto. Então, a pergunta é: como faço para ter sua mentoria? Assista a aula amanhã, tá bom? Assista a aula amanhã, às 7 horas da manhã. Não perca, porque amanhã às 7 horas da manhã ela estará liberada para você. Estando liberada para você, você vai entender como funciona, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer expor alguma coisa? Como que tá aí? Ninguém tem dúvida? Ninguém tem nada para falar? Ninguém quer acrescentar em nada? Então é o seguinte: lembre-se que a boa mordomia financeira, ela não se limita apenas em cuidar do seu dinheiro, mas ela inclui também reconhecer que tudo que você possui deve ser usado para glorificar a Deus. Não se esqueça disso. Deve ser usado para glorificar a Deus. Então, se na atual circunstância você não está conseguindo glorificar o nome do Senhor, então significa que você precisa ajustar a sua rota para que você alcance isso que Deus pede para nós, que é honrar o nome dele em tudo que fazemos, tá bom? E eu finalizo aqui a nossa aula de apoio. Peço que Deus abençoe você, que Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal, te dê muita sabedoria, te dê paz. Permaneça no grupo para você receber os 2 presentes, o certificado, né, demonstrando e autenticando que você é um cristão verdadeiramente comprometido, e também um planner inteligente, que vai te ajudar a organizar o seu tempo de maneira prática e eficaz, permitindo que você honre a Deus com as suas ações, tá bom? Eu te espero amanhã para a nossa 3ª aula, certo? Muita paz, muita prosperidade vinda de Deus para você e sua família. Então eu finalizo aqui. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, do fundo da minha alma, nas minhas orações, eu peço para que Deus abençoe você e sua família e que você consiga entender que as dívidas, elas podem te levar a uma escravidão espiritual e Satanás ama isso. E o que nós queremos é a glória de Deus resplandecendo sobre a nossa vida, como foi com Moisés. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, e amanhã, às 7 horas, teremos nossa 3ª aula, tá bom? Tchau, gente. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus.